Então, para nossa aula de hoje, nós vamos fazer exercícios. Então, nós vamos exercitar, né, de acordo com os conceitos, né, que Mendel nos proporcionou, de acordo com a sua conclusão após a experiência com ervilhas. Então, nós vamos trazer os conceitos mendelianos para algumas questões de vestibular. Então, de novo, eu vou enfatizar que na aula passada, vocês tiveram a recuperação e muitos alunos me chamavam, professora, eu não entendi tal questão. Mas não é que não entendeu, é porque você não sabe alguns termos ainda. Você precisa estudar esses termos. O que significa homozigótico, heterozigótico ou homozigoto, né? Tem os mesmos conceitos. Genótipo, fenótipo, genes, alelos, gametas, você precisa entender estes conceitos para daí sim você conseguir fazer uma interpretação aqui mendeliana, né, em alguns exercícios, tá? Então é o primeiro passo. Se você ainda não sabe, não tem como você tentar resolver essas questões, tá? Então terá que estudar um pouquinho mais. Então, vamos aqui a alguns exemplos de exercícios, depois eu deixarei algumas atividades para que vocês façam em casa. Primeiro, uma dica de estudo. Assista primeiro essa videoaula, copie, né, de forma bem resumida, ou só coloque os cruzamentos no caderno, coloque as características, palavras-chave necessárias para que você consiga desenvolver o teu raciocínio ali no caderno, e depois assista novamente a videoaula para ver se você acertou, se você errou, no que você ficou dúvida, o que você não conseguiu fazer. E depois faça, então, os exercícios propostos, tá? Genética é igual matemática, é igual física. Você precisa exercitar, tá? E muito. Então, vamos agora, então, ao primeiro exercício, ao primeiro exemplo, então. Aqui no exercício 1. Se um rato cinzento, heterozigótico. Se ele é heterozigótico, eu já sei que ele terá letras diferentes, ou seja, alelos diferentes. E ele será cruzado com uma fêmea do mesmo genótipo. O que é genótipo? São as letras. Então, a fêmea terá as mesmas letras que o macho. Pronto, tá? Essa já é a minha principal interpretação nesta questão. Daí, eles terão 16 descendentes. Essa é a parte matemática agora da biologia, tá? Mas vamos primeiro para a parte aqui da genética. A questão já me dá as letras aqui nas alternativas, então eu vou usar a letra C. Se os dois, né, são heterozigóticos, que é o que a questão está me dizendo, então eu vou colocar Czão, Czinho, porque é a letra C, né, que a questão está usando. E se a fêmea tem o mesmo genótipo, ela também vai carregar o Czão e o Czinho. Vou fazer esse cruzamento, então. Agora eu vou demonstrar, né, agora a gente já está um pouquinho mais avançado, assim, no conteúdo. Então, agora a forma que eu vou demonstrar de cruzamento para vocês é através do jogo da velha, que é o quadro de Pinet. O quadro de Pinet, ele é usado na segunda lei de Mendel, porque na segunda lei de Mendel é difícil fazer um cruzamento como nós estávamos fazendo até a aula passada, tá? Na primeira lei de Mendel, onde eu tenho só 4 probabilidades de encontro de gametas, é fácil eu ficar fazendo assim, o Czinho poderá se encontrar com o Czão, ou o Czinho poderá encontrar lá com o outro Czinho, né? É mais fácil aqui. Só que depois, na segunda lei de Mendel, eu não terei só essas características assim com 2 alelos. Eu terei mais características. Nós vamos misturar características, nós vamos misturar letras, então vai ficar mais difícil, tá? Então, lá a gente usa o quadro de Pinet. O que é o quadro de Pinet, então? O jogo da velha, que eu vou ensinar, então, como que nós faremos através do jogo da velha. O indivíduo macho, eu coloco aqui em cima. Czão, Czinho. Separo. Por que eu separo? Porque eu estou falando de quê? De gametas. Então, eu separo, porque agora eles são gametas. Para eu fazer o cruzamento, eu tenho que trabalhar com gametas. Por isso que eu separo. Quando essas letras aqui estão em duplas, como é o Czão e o Czinho, eu tenho um gene.
E esses genes estão lá, eles estão nos cromossomos homólogos, que eu já expliquei isso aqui para vocês. Quando sofrem meiose, esses genes vão se separar. Daí eu chamo eles de alelos. E cada alelo desse vai para um gameta. Então, 50% dos espermatozoides deste rato macho vão carregar o cesão. E os outros 50% de espermatozoides vão carregar o cesinho. Então, eles se separam. Por isso que eu tenho que separar aqui. Na coluna ao lado, eu vou colocar a fêmea. Separo também. Agora, eu preciso fazer a união, né, desses gametas. Eu preciso fazer, então, a fecundação desses gametas. Se o espermatozoide que conter o cesão dentro do seu núcleo fecundar o ovócito da fêmea, que também contém o cesão, o indivíduo, então, será cesão para a característica da pelagem. Mas também tenho outra possibilidade, que é o cesinho. Então, eu tenho que fazer todas as possibilidades. Os outros 50% de espermatozoides contêm o cesinho. Se esse cesinho fecundar o ovócito que contém o cesão, eu terei cesão, cesinho. Mas eu tenho mais duas possibilidades. Eu tenho o espermatozoide que contém o cesão, que poderá fecundar o ovócito que tem o cesinho. E a última possibilidade é o espermatozoide que contém o cesinho fecundar o ovócito que também contém o cesinho. Daí eu terei a característica recessiva neste caso. Cada cruzamento na primeira lei de Mendel me dá 4 probabilidades. Cada cruzamento, 4. Só que aqui, na questão, está me colocando 16 descendentes. Quantos cruzamentos que eu teria que fazer, quantos cruzamentos iguais a este, para ter 16 probabilidades? Cada cruzamento eu tenho 4. Para ter 16 probabilidades, eu teria que fazer quanto? 4 vezes o quê que vai me dar 16 probabilidades? 4 vezes 4, não é? Então, eu teria que fazer 4 cruzamentos destes aqui e contar, né, quanto cesão e cesão eu teria, quanto cesão e cesinho eu teria que contar, né, cada genes desse para olhar aqui nas alternativas e assinalar a alternativa correta. Mas eu também posso multiplicar direto. Multiplico por 4. Porque não é 4 cruzamentos deste aqui que eu teria que fazer para ter 16 descendentes? Então, eu multiplico todo esse resultado aqui por 4. Como assim? Quanto cesão eu tenho neste cruzamento? Eu tenho só um, não tenho? Eu tenho um cesão, só um. Se eu tenho um cesão, multiplico por 4. Se eu fizesse 4 cruzamentos iguais a este, eu teria 4 cesão. Então, eu teria 4 cesão. Quanto cesão e cesinho eu tenho aqui? Eu tenho 2, ó. Não tenho 2? Então, 2 vezes 4, eu terei 8. Então, significa que se eu fizesse 4 cruzamentos iguais a este, ao total me daria 8 cesão e cesinho. Eu tenho só um cesinho. 1 vezes 4, então vai me dar 4 cesinho. Qual é a alternativa correta? É a letra B, a alternativa correta. Então, aqui é o olhar matemático que eu preciso ter, é um raciocínio matemático. Uniu tudo de bom, né? Biologia com matemática, maravilha para quem gosta. Esta daqui é uma outra situação que vocês também poderão encontrar em questões de vestibular. Marquem bem agora, né, as duas palavrinhas que eu vou destacar. Dominância incompleta. O que é uma dominância incompleta? Dominância incompleta é quando eu tenho duas características que querem dominar, duas características que querem aparecer. Isso é uma dominância incompleta. Então, eu não tenho recessivo aqui, não tem característica fraca. Geralmente, isso pode acontecer também em animais, tá?
mas também acontece muito mais em plantas, principalmente na coloração das pétalas de algumas flores. Então, por exemplo, eu tenho aqui o cruzamento, né, de uma flor em que deu como resultado aqui 50% de indivíduos com flores rosas e 50% de flores vermelhas. Então, o primeiro passo é fazer uma legenda para eu descobrir qual é o genótipo, né, de flor rosa e de flor vermelha. E o que significa esses Bzão aqui no meio também. Bom, se eu tenho duas características que querem aparecer, então eu venho lá. Eu tenho a letra Vzão, Vzão. O que significa isso? Vzão, Vzão, quando eu tenho os dois juntos, eu tenho a coloração que é vermelha. Quando eu tenho Bzão, Bzão, os dois juntos, é a cor branca. Agora, quando eu misturo, quando eu tenho um heterozigótico aqui no meio, que é Vzão com Bzão, é a cor rosa. Então, aqui eu tenho a cor rósea, né? Ou seja, a cor rosa das pétalas. Não tem recessivo, né? É uma mistura. Como os dois querem aparecer, então assim, a cor vermelha quer aparecer, mas a branca também quer aparecer. Então há uma mistura dos pigmentos que darão essa coloração para as pétalas, porque são duas características que querem dominar. Por isso que é uma dominância incompleta. O que nós estávamos, o que a gente viu até agora é uma dominância completa, né? Onde tinha dominante e recessivo. Então, onde tem dominante e recessivo, dominância completa. Onde eu não tenho recessivo, onde ambas as características aparecem, elas querem aparecer, ambas dominam, é uma dominância incompleta, tá? Gravem bem isso, coloquem isso lá no caderno de vocês. Então, vamos lá. Eu quero saber qual é o genótipo dos parentais, ou seja, qual é o cruzamento que eu terei que fazer para dar esse resultado aqui. A questão me deu o resultado e eu tenho que descobrir o cruzamento. Então, né, qual é o resultado aqui? Eu tenho que ter 50% de flores rosas, ou seja, 50% tem que ter este genótipo aqui, e os outros 50% tem que ter esse outro genótipo. Esse é o resultado que eu preciso obter para descobrir, então, quais são, né, as flores parentais. Na letra A, tem como me dar este genótipo, né, 50% rosa e 50% vermelha? Não. Por que não? De cara eu já tenho que ver isso, eu não preciso fazer o cruzamento. Por quê? Todos os dois são puros. Se todos os dois são puros, eles vão misturar esse material genético. Então, aqui vai me dar 100% rosa na alternativa A. Então, não é o resultado que eu preciso aqui. Não é esse o resultado que a questão está colocando. Então, a letra A eu não vou assinalar. Olha a letra B. A letra B é um cruzamento que vocês já viram, né? É um cruzamento entre dois heterozigóticos. Entre dois heterozigóticos, vai me dar 50% de cada característica? Vocês já viram que não. Que me dá 75% lá de uma e 25% da outra, quando eu tenho uma dominância completa, que é o caso dos recessivos, tá? Aqui já vai me dar um outro resultado mais parecido. Vamos fazer o cruzamento para ver o que vai ocorrer aqui, então, para a gente entender primeiro o que é essa dominância incompleta. Então, eu venho aqui, vou fazer o quadro de Pinel, para que a gente faça esse cruzamento. Coloco o primeiro indivíduo aqui em cima, né? Separo aqui as letras, o segundo indivíduo do lado e vou fazer a união destas letras. O Vzão com o Vzão, né? Sempre o de cima com o do lado, o Bzão com o Vzão, o Vzão com o Bzão, o de cima com o do lado e o Bzão com o Bzão. Então, vamos lá. Qual foi o resultado que eu obtive? Eu obtive 50% de cada? Não, né? Aqui eu tenho 25% de flores vermelhas, 50% de flores rosas e 25% de flores brancas. Não é isso que está me dizendo a questão. Não é isso. Então, na letra B também não é. Então, eu vou descartar A e descarto já a B. A alternativa C. Vamos fazer o cruzamento da C. Vamos ver se vai me dar aquele resultado lá. Primeiro indivíduo, coloco aqui em cima, separo as
os seus alelos, porque agora eu estou falando de gametas, e o indivíduo do ladinho aqui. Se este gameta fecundar o outro gameta, eu terei, né, um indivíduo Vzão. Se o gameta que contém o Bzão fecundar o gameta que tem o Vzão, eu terei Bzão. Tenho agora a outra coluna aqui. O Vzão com o Vzão é uma outra possibilidade, ou o Bzão com o Vzão, que é uma outra possibilidade. Qual foi o resultado que eu obtive? 50% de flores vermelhas e 50% de flores rosas. Não é isso que a questão está me falando? 50% de rosas e 50% de vermelhos. É isso que a questão está me dizendo. Ou seja, eu encontrei a geração parental deste resultado, tá? Através deste cruzamento. Então, você pode até fazer os outros cruzamentos para exercitar ali também. Claro que a letra E é uma lógica, né? Olha na letra E, eu só tenho branca com branca. Então, é lógico que aqui será, né? Todas as flores aqui também serão brancas, né? Então, aqui não tem o porquê. Essa daqui vocês também podem fazer, então, para ver qual é o resultado que vocês vão obter, tá? Essa questão eu trouxe mais para que vocês tenham conhecimento que pode existir também uma dominância incompleta. Então, vamos ver o tamanho da encrenca da próxima questão. Essa daqui eu já passei para vocês na outra videoaula, tá? Mas eu resolvi trazer novamente por causa das alternativas, porque também tem gente, tá, aqui em prova, levanta a mão e fala, eu não entendi a questão 3, professora, não tem nas alternativas o resultado. E é uma lógica matemática, tá? Então, vamos lá. Olha só que frase mais linda! Poesia para os ouvidos de quem gosta de biologia. Anomalia gênica autossômica recessiva albinismo. Essa questão eu até gosto assim de declamar em sala de aula. Anomalia gênica autossômica recessiva albinismo. O que significa isso? Que é uma anomalia, né, que faz parte dos genes, ou seja, da genética, então tem a ver, né, com a genética da pessoa, do cariótipo dela, dos cromossomos. Autossômica são nos cromossomos autossomos, que são aqueles 44, então você tira os dois sexuais. São só características nos cromossomos autossômicos, que são aqueles 44 que nós temos. Recessiva é uma característica, então, que só ocorre, né, quando eu tenho os dois alelos que fazem parte, então, da característica do albinismo. Qual será a proporção de espermatozoides? Eu quero saber a quantidade de espermatozoides que vai carregar o gene azão em um homem heterozigoto. Se o homem é heterozigoto, então ele vai ser azão, azinho. Eu quero saber quantos espermatozoides, ou seja, qual é a proporção que vai carregar o alelo azão. É o azão que eu quero saber. Então, vamos lá. Para todas as nossas características, sofre meiose. Se sofre meiose, vamos separar aqui. Um azão vai para 50% dos espermatozoides. O outro azinho fica com os outros 50% dos espermatozoides. Ou seja, a proporção de espermatozoides que vai carregar o alelo azão é 50%. Mas, professora, não tem 50% nas alternativas? Tem aluno que faz essa pergunta sim, tá? Então, vamos lá entender. O que é 50%? Não é metade? Não é meio? É meio. 1 é meio na matemática? 1/3 é meio na matemática? 1/8, 1/4. Agora, olha aqui, olha a letra A. A letra A não é meio? É meio. 50% não é meio? Então, a resposta correta seria a letra A. Mais uma dica. Se este homem não fosse heterozigoto, se este homem fosse homozigoto e normal, de pele normal, qual seria o genótipo dele se ele fosse homozigoto e pele normal? Ele carregaria azão, azão.
E se eu fizesse a mesma pergunta? Qual é a proporção de espermatozoides que vai conter o gene azão? Ou seja, né, o alelo azão aqui eu quero saber. Bom, vou separar da mesma maneira como eu expliquei ali, né? 50% vai carregar o azão e os outros 50% também vão carregar o azão. Ou seja, qual é a proporção do azão nos espermatozoides deste homem aqui? É 100%. Ele só tem azão. Então, todos os espermatozoides dele vão carregar o azão. Todos. Eles se separaram na formação dos gametas, mas todos os gametas vão receber um azão. O azão tem a mesma característica. Então, todos eles serão azão. Então, seria 100%. E se eu fosse assinalar aqui, não tem 100%. Né? Mas teria então o 1, tá? Ou seja, teria um que seria então a característica, né? O que seria somente, ele só teria essa probabilidade. Em todos os espermatozoides só teria o azão, por isso que é 1, só tem o azão, não tem uma outra possibilidade, tá? Todos eles carregariam somente o azão, ok? Vamos aqui. O exercício 4. Esse aqui é muito interessante. É outra questão que vocês poderão encontrar em vestibular, tá? Existe um gene letal. É isso que está me dizendo a questão. Então, vamos, né, a partir da leitura vocês vão entender. Ó. Em camundongos, o genótipo azinho, a pelagem dele é cinza. Quando ele vem com azão azinho, a pelagem é amarela. Mas quando ele vem com azão, ele morre, nem se desenvolve, o embrião nem chega a se desenvolver, tá? Então, é um alelo letal. Então, esse alelo letal, então, se há essa possibilidade, ele nem se desenvolve. Sabendo disso, ó, isso é uma leitura, uma interpretação que eu estou fazendo. Azão, morre. Então, já é uma probabilidade a menos que eu terei de fenótipo. Não tem fenótipo. Então, todos os camundongos que vêm com azão, não vai ser nem cinza e nem amarelo. Ele não tem fenótipo, tá? Ele acaba morrendo. Então, eu não posso contar depois na minha resposta quando eu der a resposta fenotípica. Não posso contar. Tá? Tem que ficar atento a isso. Então, vamos lá. Que descendência se espera do cruzamento entre um macho amarelo com uma fêmea amarela? Se o macho é amarelo e a fêmea é amarela, só tem um genótipo possível. É somente azão azinho com azão azinho. Porque eles não podem ser azão. Porque eles nasceram, se desenvolveram. Então, eles não podem ser azão. Então, aqui não me diz se era homozigoto ou heterozigoto, porque não tem necessidade de me dar essa informação. Porque se fosse homozigoto, eles nem teriam nascido, tá? Então, eu sei que todos os dois, se são de pelagem amarela, terão este genótipo. Faça o cruzamento. Vamos lá para o quadro de Pinet, para a gente já se acostumar, porque depois será obrigatório usar aqui o quadro de Pinet. Primeiro indivíduo aqui em cima. Segundo indivíduo ao lado. Faço a união, então, desses genes. O azão com azão. Temos agora aqui, né, a outra possibilidade do lado, né? O azinho com azão. Vou para a linha de baixo. Este azão poderá encontrar o azinho. Ou este azinho aqui poderá encontrar com o azinho. Vamos à resposta, então. Já sei que eu não vou contar o azão e o azão, porque ele não vai chegar nem a se desenvolver, então ele não tem fenótipo, né? Ele não vai nem chegar a nascer, então ele não se desenvolve. Então, isso aqui é um alelo letal, então eu não vou contar ele na minha resposta. Então, eu terei somente 3 probabilidades deste casamento aqui. De 3 probabilidades, eu tenho o quê? 2, que é o azão e o azinho, né? Que vai me dar, então, a coloração amarela de pelagem. Então, é 2 de 3 probabilidade, e não de 4.
porque uma eu tenho que descartar porque não vai nem chegar a nascer. Então, eu tenho 2 de 3 probabilidades a pelagem amarela e 1 de 3 probabilidade a pelagem cinza, que é a recessiva. Então, qual é a alternativa? É a alternativa B, 2 de 3 amarelo e 1 de 3 de pelagem cinza, tá? São características importantes que vocês precisam identificar apenas na leitura da questão. Vamos para o exercício 5. Essa daqui é uma questão que eu gosto muito de colocar em provas, muito. Mas este ano, né, então assim, como vocês são especiais, né, acabei nem colocando em prova, ó. Não, quem sabe, né, mais para frente, para ver se quem prestou atenção, para ver quem fez, né, quem viu isso, tá? Quem sabe a gente não pode também colocar em prova essa daqui. Mas vamos lá. Um homem de aspecto exterior normal, ele foi casado, né, com uma mulher normal e tiveram 11 filhos, todos normais. O seu irmão gêmeo, univitelino significa gêmeos idênticos. A gente já conversou sobre isso em sala. Se são gêmeos idênticos, eles vão carregar a mesma carga genética, o mesmo genótipo os dois possuem. O irmão, então, que é gêmeo dele, possui 6 filhos normais, só que 2 albinos. E eu quero agora o genótipo dos irmãos e das 2 mulheres quanto ao albinismo. Eu quero o genótipo. Eu quero aqui os cruzamentos que foram feitos para chegar nesse resultado. É isso que eu quero, tá? Como que nós vamos fazer isso? Vamos lá. Nós temos aqui a parte-chave da questão, que é o casamento do irmão gêmeo univitelino. O irmão gêmeo univitelino foi casado e tem 2 filhos albinos. Bom, ninguém é albino aqui, dos progenitores. A questão não traz isso, né? Ninguém é albino. Só tem 2 filhos albinos aqui. Se ninguém é albino, o homem não é albino. Está dizendo que ele é normal, tá? Por que ele é normal? Porque o genótipo dele é igual do irmão que é normal. Ó, um homem de aspecto exterior normal. Então, se ele é normal quanto ao albinismo, o seu irmão também é normal quanto ao albinismo. Então, eu vou colocar o casamento 1 e o casamento 2. No casamento 1, eu tenho o homem normal quanto ao albinismo, vai se casar, né, com uma mulher também normal. Todos os dois são normais para o albinismo. Então, eu tenho a certeza que os dois vão carregar pelo menos uma letra maiúscula, ou seja, uma letra dominante, já que eles não são albinos. Então, obrigatoriamente, precisam ter uma letra dominante. No casamento 2, se o irmão gêmeo univeterino, então ele tem o mesmo genótipo do primeiro gêmeo, ele vai ter o azão. Ele se casa com uma mulher que nós não temos informação nenhuma, então eu não vou colocar nada para essa mulher ainda, não temos nenhuma informação se ela é normal ou não quanto à sua pele, né, quanto ao albinismo. Só que no casamento 2, eles têm 2 filhos albinos. Se eles têm 2 filhos albinos, significam que obrigatoriamente, quando se tem nos descendentes a característica recessiva, obrigatoriamente os 2 progenitores precisam carregar o alelo para o albinismo. Obrigatoriamente. Por quê? Porque esses 2 gametas aqui vão precisar se encontrar para que eu tenha este resultado aqui. Tá? Então, eu já descobri o genótipo do segundo gêmeo. Se o genótipo do segundo gêmeo é este, então, obrigatoriamente, do primeiro gêmeo também é igual, porque são gêmeos idênticos. No primeiro casamento, todos os filhos são normais. Significa que a mulher não carrega o alelo do albinismo, porque no primeiro casamento não tem nenhum filho que carrega essa característica recessiva. Então, a mulher aqui a gente já descobriu também o genótipo dela. Agora, o genótipo da segunda mulher. Nós temos aqui 8 filhos, né? Somando, né? Nós temos 6 filhos normais e 2 albinos. Bom,
Em um cruzamento normal, né, de 4 probabilidades, né, me daria, entre 2 heterozigotos, me daria 3 filhos normais e um albino, né, em uma probabilidade de um casamento normal entre 2 heterozigotos. Então, se eu colocar o azão para esta mulher, vai me dar, né, em 2 cruzamentos, esses números matemáticos aqui. Vai me dar 6 filhos normais e 2 albinos para este casamento, se eu fizer 2 cruzamentos, que vai me dar, então, 8, né, probabilidades, ou só multiplica esse resultado aqui por 2, você vai chegar, então, neste resultado aqui. Então, a mulher, a questão não me diz se ela é de pele normal ou não, mas pelos filhos, né, pela quantidade matemática que tem aqui, eu consigo chegar então a um genótipo possível para esta mulher, ok? Então vamos para a próxima. Não tem mais, eu não acredito que já acabou. Então assim, agora é com você por quê? Porque eu vou elencar algumas atividades, vou escolher assim, muito bem escolhido, algumas atividades para que vocês façam então como tarefinha. Então, até a nossa próxima aula, que será na quarta-feira, e na quarta-feira que vem, então nós faremos a correção dos exercícios de acordo com a primeira lei de Mendel. Então, até a próxima quarta-feira. Cuidem-se, fiquem bem e bons estudos!